Boa noite mais uma vez a todos que acompanham os Sindicatos Bancários do Maranhão. Estamos começando agora a nossa terceira live, na Boca do Caixa, pauta urgente. Essa semana, nós vamos tratar da medida provisória 905, como ela atinge os bancários e quais são as consequências da sua revogação. Eu tenho muitos convidados especiais, mande a sua participe com a gente. Deixa eu dar boa noite para os meus convidados. Hoje, Marco Tinoco, diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte. Boa noite, Marco. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a Priscila, Eloy, Natan, Gerlane, todos os bancários. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Do Brasil inteiro que está aí nos assistindo, né? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Além do Tinoco, nós temos a coordenadora do jurídico do Sindicato dos Bancários de Bauru, Priscila Rodrigues. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gerlane. Boa noite, Eloy. Boa noite, Marcos Tinoco. Agradecemos muito aqui em Bauru o convite para participar desse debate que é tão importante para os trabalhadores e para a categoria bancária. Nós que agradecemos vocês terem aceitado o nosso convite. E, por último, e não menos importante, o presidente dos Sindicatos Bancários do Maranhão, Eloy Natan. Boa noite, Eloy. Boa noite, Gerlane. Agradecer aí a aceitação do convite pela Priscila e pelo Marcos Tinoco. E é um prazer a gente estar junto, mesmo nesse tempo de pandemia, os três sindicatos que representam a oposição bancária nacional. E nesse momento de pandemia é muito importante a gente estar nesse espaço, né? Os bancários e bancárias de todo o país esperavam há muito tempo essa reunião, né? É verdade. Então, essa live é uma promoção do Sindicato Bancários do Maranhão, em parceria com os Sindicatos Bancários do Rio Grande do Norte e os Sindicatos Bancários de Bauru. E agora, sem demoras, eu quero passar a palavra para Eloy Natan, para ele começar nos explicando o que é a MP 905, como ela nasceu, como ela nos atinge e como agora ela morre com sua revogação. Eloy, a palavra está com você. Então, novamente, boa noite a todas, boa noite a todos que estão assistindo essa live. A MP 905, ela foi revogada pelo governo Bolsonaro, mas ainda assim deixaram muitas dúvidas, né, em torno dos bancários, né? Além do mais, foi um assunto que foi bastante debatido pela categoria bancária em vários encontros, em várias assembleias, tanto no Maranhão como no Rio Grande do Norte, e também em Bauru, e foi um tema que a gente colocou como prioridade na discussão desde o mês de novembro do ano passado, quando essa MP foi editada, e a gente passou o final do ano de 2019, o início de 2020, até o início da pandemia, discutindo essa MP importantíssima, que é uma MP que ataca uma das conquistas históricas da categoria, que é a jornada de 6 horas. Com duras penas, nós conseguimos garantir a jornada de 6 horas para todos os bancários, e era isso que estava sendo colocado em risco nesse momento. Mas eu acho que antes de falar um pouco sobre a MP 905, é importante a gente falar um pouco sobre esse instrumento, né? O que é uma medida provisória? Por que foi feita uma medida provisória e não uma lei ordinária para discutir esse tema? Na verdade, esse instrumento da medida provisória vem sendo utilizado por diversos governos no sentido de tentar impor a sua decisão, impor a sua vontade, em detrimento, inclusive, de outras instituições, como o próprio Congresso Nacional, como o próprio Judiciário. Então, os governos, desde Itamar, vêm utilizando esse instrumento no sentido de tentar impor decisões. E a MP, a medida provisória, que deveria ser um instrumento que seria utilizado apenas em caso de relevância, em caso de urgência, governo após governo tem sido utilizado, na verdade, para impor direitos dos trabalhadores. Para você ter uma ideia, o governo Itamar Franco, proporcionalmente, foi um dos governos que mais editaram medidas provisórias, foram 142. Se a gente for ver em termos
absolutos, o governo Lula editou mais de 400 medidas provisórias. Isso mostra que, independente de ser um governo de direita ou um governo de esquerda, o que nós temos visto é que há uma imposição muito grande de medidas provisórias. Para você ter uma ideia, nós já estamos chegando perto de 1.000 medidas provisórias editadas de Itamar até Bolsonaro. No caso de Bolsonaro, só no primeiro ano foram 48 medidas provisórias. Em 2020, esse número já foi para 28, já são 28, totalizando aí 76 medidas provisórias. Um número absurdo. E grande parte das medidas provisórias, se não todas, são medidas provisórias no sentido de atacar o direito dos trabalhadores. A MP 905 foi uma delas, editada lá em 11 de novembro, ela foi lá. Ela teve, como qualquer medida provisória, primeiramente, ela teve um prazo para ser votada no Congresso de 60 dias, mas a lei permite que ela seja prorrogada por mais 60, e foi isso que aconteceu. Editada em novembro, nós tivemos aí todo esse final do ano e início também do ano de 2020 com essa MP em vigor. E o que aconteceu? Como nós temos aí o período do recesso parlamentar, no final do ano, esse tempo parou de contar. Quando foi em fevereiro, quando ela estava perto de completar os 60 dias, ela foi prorrogada e ela teria validade até o dia 20 de abril. E foi no dia 20 de abril que ela foi revogada, né? Quando ela estava perto de caducar, ou seja, 120 dias, sem ter a votação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ela estava prestes a caducar, perder todos os seus efeitos, mas o que aconteceu? Com uma decisão aí combinada entre Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, com o governo Bolsonaro editou uma nova medida provisória, que é a medida provisória 955, revogando a MP 905. E essa revogação faz parte de toda uma artimanha, né, uma fraude, né, que o governo Bolsonaro vai tentar impor, porque não aceita a derrota de ter essa MP passado do tempo, e o governo vai tentar novamente reeditar essa medida provisória ainda esse ano. Embora, caso edite essa nova medida provisória, falando novamente sobre os temas que estão na MP 905, deve gerar um grande imbróglio jurídico, né? Já que o STF já reconheceu que não se pode reeditar medidas provisórias no mesmo ano legislativo. Como a medida provisória foi prorrogada em fevereiro, ela não poderia ser reeditada no ano de 2020. Existe um imbróglio jurídico aí, porque na decisão do STF, embora tenha claro que não se pode reeditar novamente uma medida provisória no mesmo ano, quando foi escrita o acórdão final no STF, inclusive essa ação foi relatada pela ministra Rosa Weber, o que aconteceu? Não ficou expresso no enunciado do STF que MPs revogadas não podem ser reeditadas. Mas se a gente for fazer uma interpretação do objetivo da ADIM, fica claro como água que, na verdade, essa MP não pode ser reeditada. Mas é preciso ficar alerta, porque o que a gente tem visto é um governo altamente antidemocrático, um governo que tem traços fascistas, e a gente sabe que tem, inclusive, a gente já viu, né? Todo final de semana o governo Bolsonaro faz aí marchas, né? Faz atos contra a democracia, defendendo o fechamento das instituições. Então a gente não pode duvidar do que é capaz esse governo. Mas assim, a gente falou um pouco sobre as medidas provisórias, como esse instrumento tem sido utilizado de forma errada, equivocada pelos sucessivos governos, mas a gente quer falar um pouco também sobre a SMP 905, porque além de falar um pouco sobre mudar a jornada de trabalho do bancário, ela tem outros efeitos importantes, outros impactos importantes sobre a classe trabalhadora. Alguns descalabros mesmo, alguns absurdos que estavam na SMP 905. É um absurdo que um tema como esse seja colocado para ser discutido no Congresso. E ainda mais, uma MP que se falava que era para criar mais empregos, quando na verdade ela facilitava ainda mais para os patrões de retirar direitos. E olha lá, a MP 905 acabou, na verdade, se tratando
de uma mini reforma trabalhista. Se o governo já tinha editado, o governo Temer, editado uma reforma trabalhista em 2017, que foi extremamente perversa para os trabalhadores, a MP 905 veio para completar o serviço. Então, Bolsonaro vem editar a MP 905 para completar o serviço que o Michel Temer já tinha feito lá em 2017. E a gente já tinha visto que a reforma trabalhista de 2017, ela não criou empregos, como ela prometia. Então, quase 2 anos depois, vem novamente com essa mesma ladainha o governo Bolsonaro, com uma medida provisória dizendo que ia criar empregos, mas que, na verdade, vem apenas retirar direitos. É o caso, por exemplo, de reduzir o valor do FGTS. Hoje, os empregadores, eles pagam 8% sobre o salário no FGTS. Esse valor cairia para 2%. Além disso, os empregadores, os patrões, não ficariam desobrigados de pagar o INSS, a parte do empregador, que hoje é de 20%. Além disso, chegou a insinuar também, a propor nessa MP, que se taxasse o seguro-desemprego, ou seja, a pessoa que já perdeu o emprego, perdeu a sua fonte de renda e recebe o seu seguro-desemprego, ainda teria descontado um valor do seguro pelo governo. Um tremendo absurdo. Além de outras medidas que também visavam atacar direitos à proteção e saúde do trabalhador, como, por exemplo, mudanças no auxílio-acidente, mudanças no adicional de periculosidade, enfim, um conjunto de maldades que, na verdade, garantia ao empregador, ao patrão, tudo, e ao empregado, nada. E é assim, o que a gente tem visto aí nesse período é uma série de ataques por parte do governo em medidas provisórias estas que são chanceladas depois pelo STF. É o caso mais recente, por exemplo, da medida 926, da medida da 927, né? Da medida 936, que são medidas que altamente prejudiciais aos trabalhadores em tempos de pandemia e que o STF, infelizmente, tem chancelado esses abusos, esses absurdos do governo. Então, a medida provisória 905, só esses ataques já seriam suficientes para mostrar que, primeiro, não era um assunto relevante, não era um assunto urgente, e ainda mais, a gente vê na categoria bancária um ataque profundo que a MP vai trazer, que é o ataque à jornada de 6 horas. Faz com que todos os bancários, exceto os caixas, passariam a ter uma jornada de 8 horas. Ou seja, desconsiderando todas as especificidades do trabalho bancário, que é um trabalho que é carregado de estresse, um trabalho que é altamente perigoso, né? Basta ver as explosões que nós temos nos bancos, os assaltos, e desconsiderando tudo isso, o governo propôs aí uma medida para acabar com essa jornada. Mas como a gente vai ver aí no desenrolar dos debates, essa medida de atacar a jornada de 8 horas tem outros objetivos maiores. Tem a ver com discussões bilionárias, inclusive na justiça, que bancos e trabalhadores, junto com seus sindicatos, têm travado no último período contra os bancos, que são as ações de 7ª e 8ª hora. Muito boa explanação, presidente. Obrigada por todas as informações. Eu queria aproveitar o intervalozinho para mandar beijo para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Daniele Rodrigues, bancária ali da região de Balsas. Eduardo Xavier, do Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. Claudemir, da Caixa. Hertes Dias, também, professor, está aqui com a gente. Professor também de Magno. Eloa, do Pará, que é a bancária da saúde, mas a bancária do coração. Inclusive, Eloa, parabéns pelo Dia Internacional da Enfermagem, que foi ontem. Felipe Lacerda. Altemar Moraes, Ed Wilson, a Agência Tambor sempre presente. Eu, do Rafael, do Acre, Sindicatos Bancários do Acre, Jaciara também, da CAEMA, Melissa, e todos que estão acompanhando. Marcelo, nosso diretor de Cultura e Esporte, Arnaldo, Mansas. Agora, eu queria conversar um pouquinho com Priscila a respeito de todo o processo de resistências que esses 3 sindicatos encabeçaram contra essa medida provisória e como foi toda a negociação e teve acordo aditivo. Fala para a gente um pouquinho, Priscila, como foi esse processo de resistência.
Boa noite, Gerlane, novamente. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu gostaria realmente de tratar do assunto do processo de negociação em relação à medida provisória 905, que, além de uma série de ataques aos direitos da classe trabalhadora, alterando pontos importantes da CLT, tentou atingir frontalmente direitos conquistados da categoria bancária, direitos históricos, que nós, bancários, através de muitas lutas, conseguimos conquistar e que não foi nada além daquilo que o bancário, de maneira concreta, de fato, deveria ter conquistado, como, por exemplo, a jornada de 6 horas. Atividade bancária, os colegas sabem, bancários que nos assistem, quem não é bancário, devem ter conhecimento, que é uma atividade extremamente insalubre, estressante. Há um número grande de bancários que adoecem não apenas por problemas físicos, né? Atualmente, os bancários adoecem muito por problemas psicológicos, psiquiátricos, porque são submetidos a metas, a cobranças abusivas. Então, um dos direitos que a MP veio frontalmente atingir foi essa em relação à jornada de trabalho e também ao trabalho aos finais de semana da categoria bancária. Então, é importante reforçar que isso foi uma conquista, não nos foi dado e não faz sentido numa MP ditada por um governo que anunciou antes da sua candidatura que iria retirar direitos, né? Ou o trabalhador escolhia pelos direitos trabalhistas ou por empregos, atingir a jornada de trabalho. Bom, o processo de negociação após a edição da medida provisória 905, por nós, Bauru, Maranhão e Rio Grande do Norte, foi um processo do qual nós, como oposição bancária em nível nacional, fizemos e que deveriam ter sido feito também pelos sindicatos que dirigem os bancários majoritariamente. Mas nós ficamos sozinhos, né, lutando mais uma vez como oposição contra a MP 905 e chamados pela FENABAN para participar da discussão da medida provisória, que da noite para o dia anunciou que iria implementar a jornada prevista na medida provisória 905. Eles nos ameaçaram, disseram que na próxima semana já iriam implementar a jornada de 8 horas e outros ataques previstos na MP, e na mesa de negociação apresentaram um aditivo para que essa medida da jornada ampliada não fosse implementada e nem o trabalho aos finais de semana, se nós entregássemos ações coletivas em andamento em troca, ou até mesmo a compensação da 7ª e 8ª hora, que é a conquista da jornada de 6 horas da categoria bancária. Então, nos chamaram apenas para mostrar ou tentar negociar aquilo que a própria medida provisória trazia, que era a entrega da 7ª e 8ª hora, seja através das ações coletivas dos 3 sindicatos de oposição, ou seja, através da compensação que estava prevista na redação do aditivo. Nós, presentes por 2 vezes, primeiro fomos convidados para fazer essa discussão e na semana seguinte fomos chamados para que nos apresentassem esse aditivo com o teor do que eu estou relatando, que é a compensação da 7ª e 8ª hora, trabalho aos finais de semana e a retirada das ações coletivas. Bom, nós nos posicionamos naquele momento, né, Rio Grande do Norte, Bauru e Maranhão, que nós só iríamos assinar o aditivo, que entregava direitos muito semelhantes àqueles previstos na medida provisória, após submeter esse aditivo à Assembleia Geral da categoria bancária. E, para nossa surpresa, quando nos foi apresentado o aditivo, os sindicatos maiores, os sindicatos que dirigem os bancários, Sindicato de São Paulo, Sindicato de Brasília, Sindicato do Rio Grande do Sul e outros sindicatos grandes, já haviam assinado
o aditivo. Então, quando nos foi apresentado, esse aditivo já tinha sido assinado sem submeter a Assembleia, sem plenária, sem discussão com a categoria. Aliás, atitude essa que nós, como oposição, criticamos muito, né, quem dirige os bancários em nível nacional, que não é nada diferente, inclusive, da postura do governo federal, que hoje tenta dirigir o país através de medida provisória, sem plebiscito, sem debate com a sociedade, sem debate com a classe trabalhadora, sem debate com ninguém, apenas editando medidas. E dissemos, na ocasião, que iríamos submeter, mesmo tendo conhecimento que esses outros sindicatos já haviam assinado o aditivo, e que nós não iríamos assinar, nós iríamos levar para as nossas bases, para que o debate fosse feito amplamente, com ampla divulgação, para que a categoria bancária aprovasse ou não, deliberasse por aceitar ou não esse aditivo, que, na nossa visão, tinha uma redação que retirava direitos semelhantes à medida provisória 905. Voltando para as nossas bases, nós de Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão, fizemos plenária, fizemos toda a divulgação necessária no nosso material semanal, através dos jornais, através das nossas mídias sociais, sobre os ataques da medida provisória e do aditivo proposto pela FENABAN. Em plenárias presenciais e assembleias nessas bases, a categoria, por unanimidade das nossas bases, rejeitaram a assinatura do aditivo. Nós orientamos a rejeição, porque entendíamos também que não havia motivo para assinar, a entrega desses direitos era muito semelhante ao que previa a medida provisória do contrato verde e amarelo, e tem um agravante. Nós tínhamos ainda a perspectiva de uma luta e um levante da classe trabalhadora, da categoria bancária, contra essa medida, que poderia caducar, e que, afinal, ela caducou, e o governo hoje utiliza de diversas artimanhas para poder reinserir uma série de ataques que tinha no texto anterior. Então, nós, da base do Sindicato dos Bancários de Bauru, Rio Grande do Norte e Maranhão, não assinamos e não sofremos qualquer prejuízo, ao contrário, nós não entregamos os direitos conquistados pela categoria bancária. E não menos importante, ações coletivas que estão em andamento e que significariam para a nossa base, para os bancários dessas bases, milhões de reais em ações em andamento com pleito da 7ª, 8ª hora. Então, nós não assinamos acertadamente, a categoria bancária das nossas bases de representação rejeitaram em assembleia e hoje permanecem com esses direitos, né, resguardados, porque a MP ela caducou, e uma das questões que nos atingia frontalmente era a questão da jornada de trabalho. Nós não temos uma tranquilidade em relação ao fato da medida provisória ter caducado, porque, como eu disse, o Eloy muito bem disse, acredito que o companheiro Tinoco deve também ressaltar o caráter desse governo, que é um governo entreguista, que é um governo que retira direitos. Hoje estão tentando articular uma série de inserções de pontos que estavam previstos, como o índice, por exemplo, que é aplicado nas ações trabalhistas, como Eloy bem falou, a questão relacionada ao trajeto do trabalho da classe trabalhadora, que se hoje sofreu um acidente, não mais terá o resguardo de receber ou ter a estabilidade que previa a lei anterior, ou seja, vão utilizar a pandemia, que é um momento extremamente difícil, que todo mundo está vivendo, para inserir algumas medidas que estavam no texto da carteira verde-amarela, da medida provisória, na medida 927. Então, não há de se falar em tranquilidade, ainda que nós tenhamos tomado uma medida acertada sobre não assinar, nós sabemos que esses direitos que atendem ao sistema financeiro, que atendem à burguesia, que atendem às grandes corporações, eles serão
colocados novamente em pauta quando esse governo entender, como ele entende, né, junto com o Congresso, que infelizmente é entreguista, novamente reinserir medidas que retiram direitos, não somente da nossa categoria, mas da classe trabalhadora. Então, eu queria fechar essa explanação sobre a nossa postura em não assinar acertadamente, dizendo que não há como se falar de ataques e retirada de direitos sem ressaltar o caráter entreguista desse governo. O governo Bolsonaro é inimigo da classe trabalhadora, o governo Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, que não gerou empregos, o governo Temer já veio com a reforma trabalhista, que foi acentuada no governo Bolsonaro, e nós não temos sequer um índice positivo em relação a todos os direitos conquistados e históricos que foram entregues com um pouco mais de um ano desse governo. Muito bem, Priscila, como sempre, muito bem. É uma das mulheres que mais me inspiram no movimento bancário nacional e é sempre um prazer te ouvir, Priscila. Queria aproveitar mais esse intervalo para mandar mais alguns beijos. O Wellington Salazar, de São Mateus, está aqui com a gente. Kátia Dias também está aqui com a gente. Rodolfo, nosso secretário de formação. Manuel Pereira também. Juvencio, do Rio Grande do Norte, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Saulo Arcangeli, né, funcionário público também, de luta. Gisele, da EPCF, aqui, beijo, Gisele. Maria Marli, do PSO. Vendo isso, Tinoco, diz para a gente quais são as estratégias. Tinoco, tá ouvindo a gente? Opa, chegou! Deu um delayzinho, deve ser a internet. Conseguiu ouvir a pergunta? Não. Então, eu estava falando contigo sobre... Gerlane, está falhando seu áudio. Não. Estão procurando o áudio aí da Gerlane. Eu não estou escutando seu áudio, Gerlane. E agora, eu estou ouvindo bem o Tinoco. Oi, eu estava escutando bem, aí você... Acho que ela caiu. Gerlane? Vocês estão escutando Gerlane bem? Eu não estou... Oi. Vocês não estão me escutando bem? Agora estou. Está falhando. Agora? Então, deixa eu fazer a pergunta rápida enquanto vocês estão me ouvindo. E agora, Tino, quais são as estratégias de luta para enfrentamento da SMP? Quero dar um abraço com lutas aí em todos os companheiros do Rio Grande do Norte, Maranhão e Bauru, que são os 3 sindicatos que estão aqui, trocando essa ideia, tá certo? E também saudar todos os bancários e bancárias do Brasil inteiro. Eu acho que esse nosso debate, essa nossa conversa aqui, ela precisa chegar em outras bases para a gente poder mobilizar a categoria para o que vem por aí. Nós estamos vivendo uma pandemia há 2 meses aqui no Brasil e os nossos sindicatos estão voltados, pelo menos os nossos 3 sindicatos estão voltados na defesa da saúde dos bancários e das bancárias, né? E meio a esta confusão, a vida não para, os ataques não param. Os ataques do governo Bolsonaro, o governo reacionário, de direita, machista, homofóbico, nazista, neofascista, ele não para. E aí, é importante registrar aqui, para a gente poder entender e organizar o nosso exército, tá certo? Para lutar, porque
O governo Bolsonaro revogou a medida provisória aos 45 minutos do segundo tempo, mas isso significa dizer que não vem outra medida provisória que ataca o direito dos trabalhadores. O governo mesmo já disse que vai mandar uma outra, inclusive na pandemia, para gerar emprego. A carteira verde e amarela, que a gente está dizendo, de carteira verde e amarela não tem nada, tá certo, pessoal? Tá aqui. Isso aqui é uma cartilha da SP com Lutas, CSP com Lutas, na ocasião da edição lá em novembro, quando editou a medida provisória 905, tá certo? Nós já saímos em ataque a essa medida, descemos para as nossas bases, exatamente para dizer o que significava isso, qual era o ataque. É uma cartilha bem simples, didática, para dizer o que significava a 905, e nós tínhamos que derrubá-la. Não existia acordo com os banqueiros, não existia acordo com o CONTRAF, não existia acordo em assinar qualquer aditivo, né, que viesse tirar os direitos dos trabalhadores. Então, a medida 905, ela nasce em novembro, a pedido dos banqueiros ao governo deles, que é o governo de Bolsonaro. Tá certo? A pedido dos banqueiros para o quê? Para ratificar, companheiros e companheiras, o que a CONTRAF fez em 2018. A CONTRAF vendeu a 7ª e 8ª horas num acordo por 2 anos, tá certo? Em troca de milhões e milhões de reais, 1,5% na PLR e 1,5% nos nossos salários. Esse foi o acordo para a CONTRAFCUT vender a 7ª e 8ª hora dos bancários e das bancárias. Bom, esse acordo de 2018 não foi suficiente, tá certo? Para barrar ações individuais e ações coletivas na Justiça do Trabalho. Sentindo isso, que são bilhões, é uma avaliação de quase 40 bilhões de reais, o que representa a 7ª e 8ª horas dos bancários e bancárias de todo o país. Então, a FENABAN procura o governo, vai ao governo e pede para editar essa medida provisória 905. E assim o governo faz. A CONTRAFCUT nada mais fez, companheiros e companheiras, do que ratificar o acordo de 2018 no seu artigo 11, onde exatamente coloca a questão das 7ª e 8ª horas. É importante também colocar para os companheiros mais novos, para os companheiros que a grande maioria dos bancários, é que nós temos 6 horas, a carga horária de 6 horas dos bancários é uma conquista histórica. É de 1958. Todos os bancários, exceto os funcionários da Caixa Econômica Federal. Na década de 80, uma greve só da Caixa Econômica, para ter direito à sindicalização, para ter direito a ser bancários, a partir da década de 80, inclui-se na lei a Caixa Econômica Federal e os demais bancos trabalharem 6 horas. Isso até hoje. Esse aditivo que a CONTRAF propôs foi exatamente para barrar as ações que estavam existindo, né, da segurança jurídica à FENABAN. E a CONTRAFCUT não deu um passo na mobilização. Tudo que nós fizemos no Rio Grande do Norte, em Bauru e Maranhão, foi muito pouco a nível nacional, para barrar qualquer CONTRAFCUT. Não, os sindicatos São Paulo, Brasília, do Pará, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. E é por isso que é importante a gente fortalecer as nossas oposições, porque só derrubando essa pelegada, traidores, é que nós vamos ter condições, tá certo, de fazer uma luta contra a medida provisória que vem aí, porque ela não caducou. E esse governo, meu companheiro Eloy, ele não respeita o judiciário. Ele vai editar uma nova medida provisória com o mesmo teor. E o que é que tem bancários com gerar emprego neste país? Essa cartilha eu continuo mostrando, essa cartilha é muito importante. Primeiro emprego não vai gerar emprego nesse país, que inclusive pega de 18, 19 a 29 anos e pessoas de 55 anos. Isso aqui é bom para banqueiro, isso aqui é bom para patrão, que desonera no FGTS, fizeram a reforma desonera na Previdência Social, no FGTS, nas férias, no 13º. Tá certo? Fizeram a reforma na Previdência dizendo que a Previdência dava déficit. E aí vem esse
governo reacionário de Bolsonaro, abrir mão de 20% na carteira verde e amarela, abrir mão de 20% da arrecadação paga pelos empresários. Então, diga que estava o prejuízo, companheiros e companheiras, da reforma da Previdência que o Bolsonaro fez. Como outros governos também fizeram. É transferir dinheiro dos trabalhadores para os banqueiros. É isso que eles querem. Estou dizendo isso porque nós precisamos fazer uma grande luta. Maranhão, Bauru e Rio Grande do Norte. Até porque o aditivo é importante. Falar para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, vai ter eleições. Precisamos fortalecer lá a oposição, porque nós temos que tirar dos sindicatos essas direções vendidas que estão aí, burocráticas, pelegas. Nós vamos ter eleições no Pará, Sindicato dos Bancários do Pará. E é importante fortalecer a oposição para ganhar o sindicato, para ter uma luta contra a medida provisória que vem aí. A nova medida provisória, tá certo? Que vai frontalmente atingir os bancários e bancárias. Ora, minha gente, o que é que tem a ver geração de emprego, primeiro emprego, com carga horária de bancários? É um ataque a nós, bancários e bancárias. E aí o caminho da Contraf foi assinar um aditivo, o nosso caminho foi para a luta, o nosso caminho foi denunciar, o nosso caminho foi fazer assembleia, plenários com delegados sindicais, e é isso que nós temos que fazer no futuro, tá certo? E chamar todos os bancários a nível nacional e passar por cima dessas entidades e fazer uma greve geral de bancários nesse país. Não só uma greve geral de bancários, na verdade. Nós temos que fazer uma greve e organizar os trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, desempregados, o MST, sem teto, sem terra, para fazer uma grande greve, para barrar os ataques desse governo, porque não é só os bancários com essa verde e amarela que estão sendo atacados, não. Esses trabalhadores, eles serão substituídos, porque é muito melhor e mais fácil para os empresários contratar sem direito às férias, sem direito ao FGTS, 2% apenas do FGTS, sem direito a um terço de férias, que é diluído no salário, tá certo? Sem direito aos 40% da multa, sem direito ao traslado dos acidentes. É essa questão que nós temos que mobilizar a categoria. E para isso nós temos que descer para as bases. E para isso nós temos que dar apoio e mobilizar as oposições do Brasil afora. Tá aqui o que é que o Contraf está fazendo, nós temos que denunciar, nós temos que chegar na base, tá certo? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, e mostrar o que é que eles estão fazendo. A Contraf está assinando um acordo, assinou um acordo, está orientando horas a compensar, enquanto os bancários estão adoecendo. Eles estão assinando um acordo que diz assim, é menos ruim do que a medida provisória 927. Bancário não tem que pagar horas. Quem está home office, quem tem problemas e está afastado do banco, está em casa porque tem mais de 60 anos, porque tem doenças pré-existentes, porque é hipertenso, porque é diabético, está em casa, não está em casa porque quer, não. Tem que ser abonado essas horas e não assinar um acordo. A Contraf assinar um acordo para poder pagar a partir de 2021, tá certo? Sem falar esses companheiros, fora Rio Grande do Norte, Maranhão, Bauru, tá certo? Fora isso, eles vão pagar a partir da 8ª hora, os caras vão trabalhar 10, 12 horas por dia para poder pagar todas as horas da pandemia. Ou não vai ser assim? Bancário é muito bom em cálculo. É só ver como é que vai se pagar a partir de 1º de maio, companheirado. Os caras vão assinar um acordo, nós temos que denunciar isso e chamar para a luta, para mobilização, para fazer a greve, paralisações, denunciar esse governo. Não é possível ficar com o traficante, não vai denunciar o governo Bolsonaro, assim como não denunciou o governo Temer na reforma trabalhista. Então não é assim. Dá trabalho com traficantes. Dá trabalho. Mas nós temos que fazer. Porque senão vai estar assinando aditivo e entregando o próximo aditivo vai ser os vales alimentação. O próximo vai ser auxílio creche, que eles vão negociar, porque eles não vão parar por aí. Outra medida provisória virá. É por isso que nós temos que chamar todos os bancários, fazer um chamado a todos os sindicatos desse país. Tem que derrubar a medida provisória 905,
927 e qualquer medida provisória que venha, porque não virá medida provisória para redução de carga horária, para aumento de salário, para valorização do salário mínimo. Pelo contrário, está aí congelamento. A proposta é congelamento de salário dos servidores públicos municipal, estadual e federal. Então, todos os trabalhadores estão sendo atingidos. Todos os trabalhadores estão sendo atingidos neste governo. E aí, nós fazemos a luta. Nós organizamos os bancários. Nós damos apoio às oposições. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Pará, que vai ter eleição aí. Conta com o nosso apoio para poder mobilizar em 2020, 2021, 2023 e 2024, que vão ser anos a fio, anos de mobilização. Nós temos que dar o apoio. Um abraço aos companheiros do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vai ter eleições também em Porto Alegre este ano. Ninguém sabe quando, mas vai ter. E nós precisamos mobilizar. E temos que inserir nos sindicatos de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, São Paulo, Acre, Manaus, enfim, Sul, Sudeste, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, apoio à oposição do Rio de Janeiro, apoio à oposição de São Paulo. Nossa função, Priscila, Eloy, Gerlane e demais bancários, é fortalecer a luta. Não existe outra alternativa. Não existe. Pode até não querer fazer a luta. Pode até achar que é mais fácil receber milhões de reais dos banqueiros para poder estar nos seus aparatos. Foi assim. Inclusive, precisamos denunciar. 2019 não teve campanha salarial. 2019 não teve greve. 2019 não teve sequer negociação. E porque a Contraficute recebeu 1,5% dos nossos salários e 1,5% da nossa PLR. Nós, aqui do Rio Grande do Norte, devolvemos a parte que nos cabia e conseguimos, com a FENABAN, que não descontasse a parte da Contraficute. Por que mandar dinheiro para esses pelegos? Por quê? Nós queremos dinheiro aqui para fazer a luta, para botar carro de som, para botar nota na televisão, como nós fizemos agora, Priscila e Eloy. Botamos uma nota agora em todas as televisões, denunciando a Caixa Econômica Federal. Tá certo que o pessoal estava adoecendo, e está adoecendo, e vão adoecer. Como assim os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, de banco, vigilantes. Os vigilantes vão adoecer, nós estamos adoecendo. Então, fora a pandemia, o ataque, tá certo, a doença, as mortes, a vida continua e nós temos que lutar. E estamos lutando. E essa ferramenta aqui, parabenizar o sindicato já do Maranhão, essa ferramenta é muito importante que a gente precisa dialogar. Os bolsominions estão aí com os fake news, companheiros e companheiras. Todos os dias. Deputado estadual, lá do Ceará, soltam fake news no Ceará. Bolsonaro e os filhotes dele. Compartilha, como se fosse uma notícia verdadeira, tudo fake news, inclusive com a doença. Inclusive as pessoas morrendo, esses infelizes, soltando fake news. Imagine com nós, bancários, companheiros e companheiras de todo o país. Vem outra medida provisória. Não tenhamos dúvidas. Eles não vão parar por aqui. Eles não vão parar por aqui, sabe por quê? Porque a FENABAN vai cobrar do governo, porque não caducou, tá certo? Vai cobrar do governo uma nova medida provisória para atacar os bancários. Eles querem manter sempre 8 horas. Ora, eu fico imaginando aqui, meus companheiros e companheiras, eu fico imaginando outras bases, que nós não vamos trabalhar 8 horas. Rio Grande do Norte, Maranhão, Bauru, não tem aditivo para 8 horas, tá certo? Então, nós não vamos trabalhar 8 horas aqui. Nós não estamos trabalhando 8 horas. Nem sábados, nem domingo. Sábado é hora extra. Sábado trabalhado é hora extra. Não tem acordo de banco de horas. A Contraficute, repetindo aqui, a gente pode esquecer, está assinando um acordo com os bancos privados. Bancos de horas negativo. Ora, mas o cara vai pagar, vai descontar e ainda não vai conseguir pagar todas as horas. O próximo ano começa a ser pago, o cara vai trabalhar 10, 12 horas por dia, é isso? Aqui no Rio Grande do Norte, Maranhão e Bauru, não. Vocês vão trabalhar em São Paulo, vocês vão trabalhar no Rio de Janeiro, tá certo? Vocês vão trabalhar em tudo que é lugar, a partir da 8ª hora.
Aqui não. Nós não assinamos esse aditivo maldito. Nós não vendemos às 7ª, 8ª horas, independentemente se tem ação na justiça ou não. Porque nós não tínhamos ação na justiça para retirar após janeiro de 2019, ajuizado, ok? Mesmo assim, nós orientamos a base. Não vamos assinar aditivo. Não vamos assinar aditivo. Vamos derrubar a medida 905. E esse exemplo, Priscila, Gerlane, Eloy e demais companheiros que estão nos escutando Brasil afora, esse exemplo precisa seguir e pressionar. Nós vamos pressionar a Contráfico daqui por diante. Não podemos parar. Como eu disse, fomos para a televisão, fomos para os jornais e vamos fazer a greve. Temos aqui a Associação Nacional dos Procuradores do Estado, uma nota sobre a medida 905. Temos aqui do DIEESE, uma nota técnica do DIEESE, que faz uma leitura da 905. Temos o DIAP no Congresso Nacional, na Câmara Federal, fazendo um levantamento sobre a 905. Existem diversos critérios de mobilização, para poder mobilizar a base bancária. Basta não vender nossos direitos, basta não fazer 1,5%, como a Contraf fez, enchendo os bolsos de milhões, os cofres dos sindicatos, Brasil afora. Nós queremos a contribuição dos bancários, nós queremos a sindicalização exatamente para ter autonomia, tá certo? Para lutar contra qualquer governo, quer seja do PT, do PSL, do PSDB, do DEM, do demônio, o que quer que seja. E, na verdade, para concluir de vez, Gerlane, já passou meu tempo? Há um tempão, mas fica tranquilo. Para concluir de vez, eu vou encerrar minha falação dizendo, vamos ler as cartilhas para bancários e bancários, vamos ler todos os materiais, porque você vai encontrar dezenas de motivos para resistir qualquer medida provisória que venha por aí. Qualquer uma. Porque não vem desse governo, nem de um governo sem a luta, sem a greve. Nada na nossa vida veio de graça. Nada na nossa vida veio de graça. Nem o pão, nem a cachaça. Portanto, assim como diz o poeta. Portanto, vamos à luta. Vamos organizar a greve dos bancários e a greve geral. E, para finalizar, fora todos, ladrões e corruptos, fora todos. Muito bem, Tinoco, muito bem, eu não canso de te ouvir. Eu acho que foi perfeita as colocações. Eu queria mandar mais uns beijinhos aqui para Yane Borges. Tudo bom, Yane? Está ouvindo direitinho agora? Também para Dorisval, da FBNB, da Associação de Funcionários do Banco do Nordeste. Também para... Perdi muita gente aqui. A Marta Turra, que chegou depois. Beijinho, Marta Turra. Beijinho, Francisco, aí de Açailândia. Tá bom? Gente, eu queria aproveitar vocês aqui. Tinoco tocou num ponto muito importante dessa semana que aconteceu, sobre a tentativa, né, da FENABAN de fazer um acordo com os bancos privados para compensação de hora daquele público que está em casa porque tem alguma comorbidade, não pode trabalhar nesse período de pandemia. Eu queria saber quem é que pode me falar um pouquinho desse acordo e qual será a nossa reação a ele. Lembrando que a Contraf já sinalizou que vai assinar e mais, está propagandeando como uma vitória dos bancários, que é um absurdo. É um absurdo terrível. Eu queria pedir, se possível, Priscila, você que é de banco privado também, o que tu acha desse acordo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós recebemos aí, na verdade, tanto o acordo do Itaú quanto do Santander, e não menos desastroso da BV Financeira, todos eles utilizam desse momento para criar um banco de horas ad eterno para os bancários que estão em grupo de risco, bancários que fazem uso de decretos estaduais ou municipais. Aqui na nossa região, no estado de São Paulo, há prefeituras que deliberaram sobre um rodízio da categoria, então trabalha 50% uma semana, 50% outra semana. Tem cidades, inclusive, que as agências estão fechadas desde o início da quarentena, e aí os banqueiros, né, esses bancos que o Tinoco mencionou, rapidamente criaram aí
acordos, né, coletivos para poder criar bancos de horas ad eterno, e tem até casos, como o da BV Financeira, de redução salarial, né? Nós estamos fazendo um debate entre os 3 sindicatos, mas de antemão a gente entende que esses acordos não têm nada que beneficie. Aliás, pouco foram debatidos. Mais uma vez, para nossa surpresa, os acordos chegam com data da noite para o dia para serem assinados, ou seja, não tem como você, em uma semana, debater com a categoria se ela aceita esse banco de horas sem fim, sem hora para terminar, né? Se a categoria aceita a redução, ou seja, a gente tem pouquíssimo tempo para fazer debate com as nossas bases, e de antemão a gente vê temerário, né, assinar qualquer tipo de acordo, já que depois da reforma trabalhista, todos sabem, o negociado se sobrepõe ao legislado. Então, qualquer coisa que os sindicatos, representantes dos bancários da categoria, assinem, né, com o patrão, com a FENABAN, nós estaremos numa situação onde nós não poderemos questionar. Então, a gente entende que assinar esses acordos nesse momento, sem um debate profundo, ele não é possível, como todos os outros casos. Eu gostaria aqui de lembrar, porque a FENABAN junto, né, aliada com o tráfico, que é o sentimento que nós da oposição temos hoje, eles assinam acordos desrespeitando, inclusive, uma previsão legal. Acordo coletivo, ele precisa ser submetido à Assembleia com amplo debate, e não submetido a uma Assembleia que acontece 6 horas da manhã, na calada da noite, sem a discussão devida e adequada com a categoria. Nós estamos assistindo os bancários e bancárias de todo o país na linha de frente, se sacrificando, já existe um número de óbitos dentro da categoria bancária, e muito provavelmente os terceirizados que atuam dentro das agências também são acometidos. Nós não temos esse número real, mas nós temos conhecimento que eles existem também, e aí não faz o menor sentido penalizar o bancário ou o terceirizado, ou quem atua na atividade bancária, com banco de horas. Ou seja, as pessoas, além do pânico de trabalhar na linha de frente, expondo as suas vidas nesse momento, elas têm o medo de não saber quando e como elas vão pagar, né, esse banco de horas absurdo que tem proposto aí alguns bancos através de acordo coletivo. Aí não sei se os companheiros gostariam de contribuir, é um tema que nós estamos debatendo, e mais importante, nós vamos debater com as nossas bases, com os bancários das nossas bases de representação. Verdade. Obrigado, Priscila. Eu queria aproveitar e mandar um beijo aqui para João da Cruz, do Movimento Quilombola do Maranhão, e queria pegar esse gancho, Eloy, para falar contigo o seguinte: a MP 905 e os demais ataques, que são milhões do governo Bolsonaro, eles atingem muitos bancários, mas também atingem toda a classe trabalhadora de uma forma geral, né? Como é que tu vê a necessidade de unidade de toda essa classe trabalhadora para enfrentar esses ataques? Como é que se faz? A gente sabe que existe a CSP com Lutas, uma central sindical, qual o sindicato do Rio Grande do Norte e de Bauru são filiados, que conjuga, além de sindicato, movimentos e outras categorias. E fala para a gente um pouquinho da necessidade dessa unidade para enfrentar esse governo. Pois bem, a MP 905, assim como as mais recentes, a 927, a 936, elas desferiram ataques a toda a classe trabalhadora. E os ataques, a gente falou aqui, se concentrou nos ataques à categoria bancária. Mas o que nós queremos demonstrar com isso é a necessidade dos bancários se unirem à luta geral dos trabalhadores no sentido da defesa hoje, que é a palavra de ordem do fora Bolsonaro, Mourão e Guedes. Porque é esse trio que é o que está se colocando na frente hoje de todos esses ataques. A categoria bancária tem sofrido prejuízos enormes, né? Tanto do ponto de vista das MPs, como também dos ataques aos patrões. E se nós, então, queremos derrotar esses ataques, nós precisamos nos juntar às demais lutas dos trabalhadores. Não só dos trabalhadores formais, mas também dos trabalhadores informais. Como a gente viu aí pelo pagamento do auxílio emergencial, nós temos milhares de pessoas invisíveis hoje que
que não estavam nas estatísticas do governo, e nenhuma estatística do governo, que a gente percebe que são pessoas que não têm CPF, que não têm nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de renda, que hoje foram atrás do auxílio emergencial. Então é preciso construir uma luta não só com os trabalhadores da rede formal, mas também com os trabalhadores informais, com os indígenas e quilombolas, que também estão sendo atacados bastante. Então, para a gente garantir a jornada de 6 horas, continuar com a jornada de 6 horas, não adianta fazer uma luta sozinho. Então, é preciso fazer uma luta com outros trabalhadores que estão sendo atacados nesse momento. É o caso, por exemplo, da indústria metalúrgica hoje, a indústria montadora de automóveis, que as montadoras impuseram acordos rebaixadíssimos aí para os trabalhadores baseados na MP 936. Então, assim, para o bancária que está assistindo a gente, não adianta nós três sindicatos aqui buscarem uma luta. A gente precisa construir, primeiro, uma luta nacional, onde os sindicatos que hoje estão sob a tutela da Contraficult possam se colocar à frente dessa luta junto conosco. Mas, para além disso, é preciso também que a gente se juntar com outras categorias. Por exemplo, nesse tipo de pandemia, onde a saúde é um tema importantíssimo, precisamos nos juntar com os sindicatos da saúde nesse momento. E se todas as atividades que estão sendo consideradas essenciais nesse momento. Eu acho que a pandemia não permite a gente ir para a rua agora, mas é importante nesse momento fazer bastante propaganda, bastante agitação desse projeto, defender o Fora Bolsonaro, o Fora Mourão, e dizer que o serviço público é necessário, que a saúde é imprescindível, que o SUS é imprescindível, que os bancos públicos são imprescindíveis, que a gente precisa estatizar os bancos privados, que só demitem, que só retiram direitos. Eu acho que a gente precisa colocar as nossas pautas junto com essa pauta comum de todos os trabalhadores nesse momento. Obrigada, Eloy, bem explanado. Eu queria agora só explorar um pouquinho mais Tinoco. Tinoco, tem muita gente comentando aqui que tem muito bancário que aplaudiu esse governo, né? Acho que numa rejeição ao governo do PT, que também nos atacou bastante, foram para o outro extremo. Como é que tu vê esse fenômeno na categoria bancária de bancários que estão sofrendo e ainda assim conseguem apoiar esse governo? O que tu acha disso? Minha companheira, primeiro dizer que a casa caiu. Eu imagino que a casa caiu para aqueles que votaram com ódio no PT. Porque o Bolsonaro foi cria de um governo de frente popular, cria do governo do PT e PCdoB. Isso para nós está muito claro. Né? E aí, para diversos companheiros bancários e bancárias, a casa caiu. E eu vi o ano passado, muitos bancários do Banco do Brasil, bancárias também, da Caixa Econômica Federal, que pasmem, bancos públicos, né? Porque, assim, banco privado está cheio de Bolsonaro. Estavam tudo incubado. Na era Lula, viu? Dilma, tudo incubado. Mas aí aflorei, mas nós fomos para cima discutir com esse povo. No Itaú, no Bradesco, o Itaú estava cheio. E nós fomos fazer a discussão tete a tete com os companheiros e colocar a nossa posição, sem medo de discutir com o bancário, muitas vezes com essa firmeza. E dizer que esse camarada aí, esse neonazista, esse homofóbico, esse assassino, que a gente precisa perguntar, inclusive, quem matou Marielle, lá no condomínio do Rio de Janeiro, né? Precisamos perguntar isso? Viu que a situação... Né? Agora, tem aquela parcela, Gerlane, companheiros e companheiras, que pensam como o Bolsonaro, que tem ideologia, que ele diz que não existe ideologia, quem tem mais ideologia é o governo Bolsonaro. Contra as mulheres, contra os gays, contra os LGBT, contra os pobres, contra os negros, contra os índios que estão fazendo na Amazônia. Foi demitido o cabo do Ibama porque estava fazendo um serviço de fiscalização. O cara fiscalizou tanto, queimou as máquinas, os tratores que estavam devastando, as motosserras, que o cabo foi demitido. Demitido, vocês assistiram. Então, este é o governo que tem pessoas, bancários e bancárias, que apoia isso. Infelizmente. E nós temos que mostrar, e aí vem a 905 para mostrar, e outras coisas virão para mostrar aos bancários e bancárias. Aqueles que ainda não acordaram vão ter que acordar. E olhe,
Campanha salarial 2020, que ninguém falou ainda. Vem aí a campanha salarial 2020 do governo Bolsonaro. Vocês têm ideia como vai ser? E vocês acham que o nosso sindicato, só a diretoria vai lutar em defesa de vocês? Só nós? Não! Nós vamos dar o caminho, nós vamos dar as condições de luta, nós vamos investir, que a filiação de vocês serve para investir por melhores condições de trabalho, menos assédio moral, aliás, fora o assédio moral, contra o assédio moral, contra banco de horas, e a campanha salarial vem aí. E nós vamos ter que fazer greve, companheiros e companheiras, bancários e bancárias, públicos e privados. Públicos e privados, porque se não fizer a greve, imagina a situação qual vai ser. Não é verdade? Então, assim, para uma parte a casa caiu, eu não tenho dúvida disso, mas para outra parte, a casa vai ter que cair na cabeça de cada um para dizer, a casa caiu em cima da minha cabeça. É isso. É verdade. O tio Doco tem uma capacidade de formar imagens muito boa. É sempre bom te ouvir. Gente, estamos nos encaminhando para o final da live, já estamos com quase uma hora. O papo está maravilhoso. Lembrando que esse papo ele não se encerra aqui, tá bom? Sigam o Sindicato de Bauru no Facebook, o Sindicato do Rio Grande do Norte e o Sindicato do Maranhão. Mande essa pergunta que a gente responde offline, tá bom? E toda quarta-feira a gente tem esse espaço para conversar, aproveitando, né, essa situação, para conversar com os bancários sobre as situações que nos afligem. Na quarta-feira que vem, a gente vai conversar sobre saúde mental do bancário durante a pandemia. Tá bom? A gente vai receber a nossa diretora de saúde, Regina Sanches, além da professora Solange Lopes, que é a que cuida do projeto de saúde mental nos sindicatos bancários, e a gente tem alguns pesquisadores convidados, vai ter muita gente boa, não percam, toda quarta, às 19 horas, no perfil oficial dos sindicatos bancários no Facebook. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo também para Laura de Bauru, beijinho, Laura, mandar um beijo para todo mundo de Bauru, essa diretoria que sempre nos recebe muito bem, do Rio Grande do Norte. Obrigada de novo por ter aceitado o convite. Agora, para finalizar, eu queria saber o que vocês têm a dizer para os bancários enfrentar essa situação, para os bancários de outras bases que têm um sindicato vendido, a Contraf, a FENABAN. Queria só, para finalizar, considerações finais. Deixa eu começar pela Priscila. Vai lá, Priscila, considerações finais. Bom, queria mais uma vez aí parabenizar vocês do Maranhão pela iniciativa, excelente bate-papo, a categoria bancária ganha muito, a classe trabalhadora, né, com iniciativas como essa. Achei fantástico, não estamos acostumados, né, a fazer debates à distância, é tudo muito novo, acho que para todo mundo, e sem dúvida nenhuma, eu aprendi e espero ter passado um pouquinho aí de conhecimento e informação para os bancários, bancárias, colegas de luta do Brasil todo que estão nos assistindo. Eu queria fechar dizendo sobre um tema que eu acho que ele é muito importante nas nossas conversas. É importante a gente ressaltar que a luta ela está nas mãos da classe trabalhadora. Nós assistimos em meio a retiradas de vários direitos históricos, como, por exemplo, foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as medidas provisórias que frequentemente o governo tem implementado, que as centrais sindicais ficaram em silêncio. Não tem ninguém que vai fazer um milagre, não tem fada, não tem ninguém que vai resolver ou evitar que o governo retire os nossos direitos, se não for nós, a categoria bancária, a classe trabalhadora unida, como bem disse o Eloy, como bem falou o Marcos Tinoco. Então, que nós temos que lutar, nós temos que enfrentar, seja através das campanhas salariais, seja através da agitação, como disse o Eloy nesse momento, não podemos, gente, temos que manter o distanciamento, né? Se for através de lives, de mobilizações nas redes de WhatsApp, Facebook, é um momento que a gente tem que encontrar uma maneira de resistir e lutar. Não podemos entregar de bandeja, não tem como a gente se iludir que a Contraf, a CUT, a Força Sindical e essas centrais sindicais que ficaram em silêncio durante a retirada de direitos históricos vão da noite para o dia
começar ou voltar a lutar de novo para defender os nossos direitos. Então, somos nós, né? Aqui em Bauru, Rio Grande do Norte, Maranhão, os colegas bancários têm um sindicato que atua, que, na verdade, nós não fazemos nada demais, fazemos o que deve ser feito, né? Nós somos aí uma exceção que deveria ter regra, mas nas bases, onde não tem sindicatos de luta, onde não tem sindicato presente, o bancário tem que entender que ele precisa tomar para si a luta, né, para enfrentar e não aceitar em silêncio, como fizeram as centrais sindicais, né, pelegas que entregaram aí uma série de direitos. Então, não há como se falar de retirada de direitos sem falar, né, da alienação e da postura praticamente nula das principais centrais sindicais que não fizeram nada, infelizmente. E eu queria falar que um sistema onde lucrou, que é o sistema financeiro, em 2019, 100 bilhões, pasmem, pessoal, eles chegaram aos 100 bilhões de reais, é uma montanha enorme de direito. Não tem motivos para aumentar a jornada, não tem motivos para retirar direitos, não tem motivos para demitir ninguém. A classe trabalhadora, os bancários, precisam entender que não é esse segmento que tem qualquer tipo de passe para retirar direito algum. Aliás, nem esse segmento, nem a indústria de bebidas, nem as grandes montadoras. Eles precisam ser taxados. É isso que a classe trabalhadora tem que entender. A classe trabalhadora precisa parar de achar que ela tem que pagar mais. Ela está pagando com a vida. Então, nós não podemos achar que o banqueiro, o sistema financeiro e a FENABAN têm o direito de tirar qualquer direito nosso, lucrando a montanha de dinheiro que eles lucram. E, para finalizar, queria aqui deixar minha solidariedade para os 13 óbitos, né, de bancários que tiveram em todo o país, que não puderam escolher de ficar em casa. A gente vem reforçando. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se proteja, utilize os equipamentos de segurança, faça o que for necessário, não saia em várias pessoas, se cuidem. Esse é o momento onde o brasileiro, nós, classe trabalhadora, nós vamos ter que aprender, aqueles que ainda não aprenderam, o senso de coletividade. É um vírus que ele veio mostrar para a gente que não adianta a gente olhar só para nós ou para a nossa família. A gente tem que olhar para o nosso vizinho, para o próximo, tem que olhar para todo mundo, tem que olhar para o mundo nesse momento. E se unir para enfrentar o Covid-19 e sobreviver durante essa pandemia. Isso só será possível se a gente tiver solidariedade e se a gente tiver consciência coletiva em saber que a nossa ação pode refletir de maneira negativa ou positiva para o próximo. E agradeço mais uma vez, Tinoco, Eloy, Gelane, muito obrigada pelo convite e espero ter contribuído com o debate. Claro, Priscila, a gente que agradece de novo tu ter aceitado, sempre enriquecendo a gente com a postura. É uma mulher, né, gente? É meu benchmark. Tinoco, diz aí pra gente, para fechar, considerações finais. Fica à vontade, companheiro. Tá bom. Primeiro, agradecer o convite aos sindicatos bancários. Depois, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que enquanto a gente não está indo às ruas... E veja, vou abrir um parênteses aqui. Priscila, parabéns a Priscila, Eloy, maravilhoso, eu acho que ganha todo mundo. Abrir um parênteses, nós estamos fazendo essas lives, e lembrar que amanhã, é importante isso, pessoal, amanhã tem uma live também da oposição nacional, tá? Onde o nosso companheiro Juvencio Emetério, do Banco Brasil, irá participar amanhã é uma vez de chuva. Vai ser pior que eu, viu? Bomba, vai ser só bomba. E assim, nós estamos na live, nós estamos nas redes sociais, nós estamos nos Facebooks, enfim, nos nossos sites, nos mais. Nós precisamos abrir um parênteses aqui para já ir pensando como ir às ruas com segurança, viu, Priscila? Verdade. Nós não podemos mais aguardar. Ninguém sabe
para onde vai, como vai durar, quando vai terminar, tá certo? Nós estamos dizendo que tem que ter responsabilidade, inclusive os mais desassistidos nas periferias, nas favelas, nas comunidades, que não tem água para lavar as mãos. Nós temos álcool em gel, nós temos água mineral para beber, ou lavar as mãos, né? Sabão, sabonete, shampoo. Lá na favela da Rocinha não tem nada disso, não. Né? Tem o tráfico, tem a milícia, tem aquela coisa toda. E eles estão sofrendo. Então, o movimento sindical, as centrais, precisam já pensar qual é a forma que nós vamos fazer daqui a 30 dias, por exemplo. Será que já dá para fazer uma carreata do movimento sindical, chamando o impeachment, o fora Bolsonaro? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos discutir isso. Porque a gente orienta, mas a gente precisa começar a pensar o que vai fazer. Aproveitar também aqui para mandar um abraço. Eu vi que apareceu aí nosso companheiro Silvio Kanner, que é o candidato a presidente da chapa registrada a presidente no Pará, e também um abraço para o representante da oposição também de Porto Alegre, Leandro, na pessoa de Leandro, que foi o candidato a presidente na última eleição e que a chapa mostrou, né, um trabalho inicial, teve uma votação muito visível e uma votação boa. E como eu disse no início, eu vou fechar dizendo o seguinte: Priscila já foi muito feliz e já falou bastante sobre essa questão. Sobre a medida 927, a Contraf comemora e diz assim: prestem bem atenção, companheiros e companheiras, o acordo garante a manutenção de todos os direitos, entre eles tickets, refeição, alimentação, plano de saúde, auxílio babá, PLR, etc. Tudo que nós já conseguimos nas greves. Tudo que nós conseguimos para trás. Se eles quiserem tirar até isso, mate logo os bancários, né, companheiros e companheiras? Mate logo todo mundo. Aí destrincha o que é o acordo. Aí é brincadeira. Banco de hora negativa. Alguém já viu isso? Vamos formar. Está aqui. Aí ele diz: vamos formar um banco de horas negativas a partir de 1º de maio e começa a pagar o próximo ano. Inclusive, pessoal, sem saber o desfecho de uma. Por que esse acordo agora? Por que discutir agora? Votando. Ora, o bancário não vai numa assembleia, vai votar virtualmente, não vai nem abrir o computador lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não vão. Eles sabem disso. Então, por que não discutir isso? Se eles querem discutir, ora, Renaban, ninguém discute isso agora, vamos discutir com... Ninguém sabe o que vai acontecer. Vai ser 30 dias? Quarentena não é mais quarentena, 40 dias já passou faz tempo. Nós não sabemos como é que vai ser. Então, assim, deixar um recado fortemente a partir dessa live, fortalecer amanhã para o pessoal assistir. Nós precisamos propagar e fortalecer a luta a partir de agora. Já falando em greve geral, já mobilizando nossa categoria, nossos materiais, a gente precisa botar isso como matéria de dia. Para lá em São Paulo, lá no Rio, lá na Amazonas, lá, enfim, dizer, porque lá já estão discutindo a greve, porque lá... Ninguém está falando em campanha salarial 2020. Será que não vai ter campanha salarial 2020? Depois de 2 anos de paralisação, de reestruturação do Banco Brasil, reestruturação da Caixa Econômica, demissão no Banco Itaú, demissão no Bradesco, ataques e mais ataques do Santander, ataques e mais ataques, e nós não, depois de 2 anos, talvez a Contraficute queira prorrogar por mais 2 anos. Olhe lá, meus companheiros e minhas companheiras, olhe lá se a Contraficute não quiser prorrogar o acordo coletivo sem fazer nada. Um aditivo para prorrogar e dizer que vai ser uma grande vitória, porque o que tiraram foi pouco. É isso que eles vão fazer. Então, quero deixar aqui um abraço a todos, chamar a luta, chamar a resistência, tá certo? E finalizar o seguinte: fora Bolsonaro. Abraço, gente. Boa noite. Para todos os corruptos. Isso! Aí. Para todos. Eloy, nosso presidente, encerra pra gente, faz as considerações, convida para a próxima live que vai ser amanhã. Tinoco, tu sabe qual é o perfil que vai transmitir a live de amanhã? Não sei o perfil. São vários perfis são... Vários. A gente vai encontrar. Vai lá, coordenador do M9.
Então, bancários e bancárias. Então, bancários e bancárias que estão nos assistindo até agora, para deixar assim, a gente começou falando sobre o MP 905. E a jornada de 6 horas, hoje, está garantida para todos os bancários. A lei que determina a jornada de 6 horas continua em vigor. Todos os bancários têm o direito à jornada de 6 horas. Com uma diferença, os bancários do Maranhão, do Rio Grande do Norte e de Bauru continuam com a jornada de 6 horas e também continuam com o direito de entrar com ações judiciais, todos aqueles que trabalham 8 horas, a requerer na justiça a jornada de 6 horas, considerando a 7ª e 8ª hora. Então, exato. Todos os bancários 6 horas, mas tem uma diferença. Os bancários do Maranhão, do Rio Grande do Norte, Bauru, continuam com todas as suas ações, sejam eles do Bradesco, do Santander, do Itaú e dos bancos públicos. E a gente tem isso, mas como a gente viu agora, nós temos outros desafios que estão colocados aí, né? E nós temos aí o desafio maior, que é acabar com esse grande acordão que existe hoje, com CONTEC, com o FENABAN, com o TRAF e tudo mais. Que, por um lado, a FENABAN entrega para essas confederações a taxa negocial, entrega as liberações sindicais e, em troca, o que eles querem? Eles querem retirada de direito dos trabalhadores e também o fim do passivo trabalhista no judiciário dos bancos, que gira na casa já dos bilhões, se não dos trilhões diante das... Então, é uma luta trilionária, né, que nós estamos colocando aí. Para a gente derrotar isso, para a gente garantir direitos para os bancários, a gente precisa quebrar esse castelo, né, de cartas marcadas que existe entre FENABAN, CONTRAF e CONTEC. O Adalto, acho que a Priscila e o Marcos Tinoco estavam no dia, deixaram bem claro que a FENABAN entende em relação à jornada de 6 horas. Eles defendem a isonomia, que os bancários têm que trabalhar 8 horas. Então, essa é a posição oficial da FENABAN. Então, a gente tem que se preparar para uma possibilidade realmente de voltar uma medida provisória para colocar as 8 horas. Mas eu vejo que está no momento agora é a questão da campanha salarial 2020. Né? Nós temos aí um acordo valendo até 31 de agosto, né? E a gente, nesse tipo de pandemia, a preocupação com a saúde, é claro, é a principal, mas a gente vê a campanha salarial 2020 começando pelo final, né? E já com a assinatura de acordos aditivos por banco, né? Como é o caso do Itaú, do Santander e da BV. Então, a CONTRAF, mesmo com essa pandemia, nós vimos uma crise política, econômica, sanitária, uma das maiores do mundo, mas a CONTRAF não mudou. Continua entregando direito dos trabalhadores e fazendo esses acordos aditivos aí com os bancos. E a gente tem uma preocupação muito grande. Nós não sabemos até onde vai essa pandemia. Nós não sabemos se até setembro nós poderemos voltar à normalidade. Podemos até analisar um cenário aí de talvez prorrogação dessa campanha salarial para mais para o final do ano. Mas o que a gente tem, a nossa preocupação é que isso está sendo colocado sem muita clareza e a gente não pode ter nenhuma confiança nem na CONTRAF, nem na CONTEF, nem na CONTEC, né, em dirigir a categoria nesse momento. Então, nós acreditamos que é preciso realmente que os bancários das outras bases tomem conhecimento desses absurdos que estão sendo colocados pelos bancos. Então, Itaú e Santander já começaram, o Bradesco deve ser o próximo, e a preocupação também em relação aos bancos públicos, que tem a direção aí do Bolsonaro, do Mourão e do Guedes. Eu acho que a tendência desses bancos públicos é de atropelar mesmo os sindicatos, não propor negociação nenhuma, talvez até deixar a gente até sem acordo. Então é preciso que haja uma mobilização. Senão, a gente vai precisar se reinventar nesse momento de pandemia realmente. Não sei se vai poder fazer grandes protestos, colocar a gente na rua, mas uma coisa que é o instrumento mais importante, mais formidável que a classe trabalhadora já construiu nesse momento, que é a greve, ela não está inviabilizada nesse momento de pandemia. Para parar a produção, a gente não precisa de muita coisa, não precisa aglomerar, ao contrário. Se todo mundo permanecer em casa, realmente parar a produção, parar essa máquina de moer gente, que é os bancos, uma máquina também que gera bilhões, nós temos condições de colocar uma fenda muito forte aí no sistema financeiro e
parar esse sistema financeiro que tanto prejudica não só os bancários, mas toda a população e conseguir vitórias para a categoria e para a sociedade como um todo. Perfeito, presidente, perfeito. Gente, então vou finalizar. Obrigada a todos os sindicatos. Não esqueçam que quarta-feira que vem, às 19 horas, tem mais, tá? Continue com a gente, siga os sindicatos bancários no Facebook, no Instagram. Essa live vai estar daqui a pouquinho disponível no YouTube e no Twitter, tá bom, gente? Até quarta-feira que vem. Diga! Gerlane, queria mandar um UTA bem forte para a oposição do Pará, que eu vi que estava em peso aí assistindo a gente, e dizendo que nós estamos com vocês, e a hora que der certo, estamos aí para fazer campanha e tomar esse sindicato para as mãos da oposição do Pará, que é de luta. Verdade. Beijo para o Ângelo, beijo para a Iloa, que está acompanhando aqui, para o Silvio, para a Andréia, para todo mundo lá do Pará. Beijo também, Tinoco, lembrou para a oposição do Rio Grande do Sul, os bancários de base, Ana Paula, o Leandro, todo mundo, tá bom? Tem a oposição de São Paulo aqui também. Beijo para todo mundo e continue com a gente quarta-feira que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Até quarta. Valeu.